Como o aparelho que mudou a comunicação evoluiu, ideias antigas, a invenção do telefone, as grandes inovações e curiosidades que talvez você não saiba. Do telégrafo ao primeiro telefone. O telégrafo elétrico surgiu como a primeira grande revolução nas comunicações à distância no século XIX. Em vez de transportar fisicamente mensagens, ele transmitia sinais elétricos através de fios, permitindo comunicação quase instantânea em longas distâncias. Inventores e marcos. Na Inglaterra, Cooke e Wheatstone desenvolveram um sistema em meados da década de 1830. Nos Estados Unidos, Samuel Morse aperfeiçoou um sistema prático código Morse e em 1844 realizou a famosa primeira transmissão pública entre Baltimore e Washington. What at God Wrote. Princípio técnico básico. O telégrafo é um sistema digital primitivo sinais ligado-desligado impulsos codificados ex, ponto e traço e decodificados em texto. A informação viaja como pulsos elétricos ao longo de um fio. Limitações do telégrafo e busca por novas soluções. Apesar do impacto enorme, o telégrafo tinha limitações. Exigia operadores treinados para codificar, decodificar código Morse, instalações e cabos extensos, e não transmitia voz ou sons naturais. Havia interesse em transmitir vários sinais simultaneamente pelo mesmo fio multiplexação e, sobretudo, em transmitir o som diretamente. Precursores do telefone. Philipp Reis, Alemanha, anos 1860. Construiu um aparelho capaz de converter vibrações sonoras em sinais elétricos e de volta em som. Funcionamento limitado, não reproduzia a fala com clareza prática. A pesquisa para transformar movimentos de uma membrana em variações elétricas e depois retransformá-las em som era o núcleo da tentativa de criar um telefone. Do telégrafo ao telefone, princípio físico essencial. Enquanto o telégrafo usa pulsos discretos, o telefone precisava transmitir variações contínuas de pressão sonora a onda acústica convertidas em corrente elétrica variável. Em termos simples, Alexander Graham Bell e o aparelho prático. Alexander Graham Bell, trabalhando com a ideia do Harmonic Telegraph e pesquisa sobre a transmissão de variações, obteve o reconhecimento público por ter desenvolvido um aparelho prático que permitia transmitir voz inteligível. Em 1876 ele registrou a patente do telefone e fez a célebre primeira transmissão audível a seu assistente Thomas Watson. Mr. Watson, come here, you want to see you. Há controvérsias históricas. Antônio Meucci, italiano, reivindicou ter desenvolvido um dispositivo anterior e chegou a registrar um caveat. Em 1871, Elisha Gray apresentou um pedido relacionado no mesmo dia da patente de Bell, 14 de fevereiro de 1876. Mais tarde, investigações e reconhecimento público, inclusive ações no Congresso dos Estados Unidos em anos recentes, reconheceram contribuições de Meucci, mas a patente de Bell foi decisiva para a comercialização inicial. Aperfeiçoamentos e difusão. Após a invenção, melhorias técnicas foram cruciais: o desenvolvimento de transmissores e receptores mais sensíveis, a introdução do transmissor de carbono desenvolvido e aperfeiçoado por inventores como David E. Hughes e Thomas Edison, no fim dos anos 1870, que amplificou muito a qualidade da voz e tornou o telefone comercialmente viável. Infraestrutura. A criação de centrais switchboards e operadores permitiu conectar usuários diferentes. A primeira central telefônica comercial surgiu em 1878 em New Haven, Estados Unidos. A Bell Telephone Company foi fundada em 1877 e iniciou a expansão comercial das redes telefônicas. Impacto social e transição tecnológica. O telefone transformou relações pessoais, negócios, imprensa e administração pública. A comunicação passou a ser mais imediata e natural voz. O telégrafo manteve aplicações técnicas e institucionais telegrafia por cabos submarinos, serviços de mensagens, mas o telefone tornou-se rapidamente a tecnologia de comunicação cotidiana. Evolução posterior: linhas de cobre, centrais eletrônicas, redes digitais, telefonia móvel e internet. O princípio básico, converter som em sinal elétrico e reconvertê-lo, permaneceu a base até a transição para a comutação digital e voz sobre IP. Primeiros sistemas: campainhas, magnetos e centrais.
Os primeiros telefones não eram apenas aparelhos de voz, precisavam de meios para chamar o outro assinante e para estabelecer, conservar a alimentação elétrica do microfone. Antes da telefonia totalmente elétrica e das centrais automáticas modernas, três elementos se destacaram: as campainhas ringer para notificação, os magnetos geradores manuais para gerar o sinal de chamada, e as centrais manual e depois automática para comutar ligações. Campainhas ringers. Função: alertar o assinante de uma chamada. Nos telefones antigos utilizavam-se campainhas eletromagnéticas que tocavam quando uma corrente alternada era aplicada à linha. Tipo de sinal: o magneto gerava corrente alternada que acionava um solenoide na campainha. Em linhas de longa distância também havia sinalização por cadência padrões de toque para identificar assinantes em linhas compartilhadas. Campainha polarizada e AC. Havia ringer de corrente alternada mais comum com magneto e também sistemas que usavam sinais contínuos com dispositivos diferentes. A maioria das campainhas clássicas do século XIX funcionava com AC gerado manualmente. Pariline. Em linhas compartilhadas parilines, a identificação do destinatário era feita por padrões de toque ES, um toque curto igual assinante A, dois toques igual B. Magnetos geradores manuais. O que eram? Um gerador de manivela magneto integrado ao telefone. Ao girar a manivela, o usuário gerava uma tensão alternada para fazer tocar a campainha do outro extremo ou avisar a central. Como funcionam? O magneto é basicamente um dínamo, alternador pequeno. Ao girar o eixo, enrolamentos cortam o fluxo magnético e produzem uma tensão alternada que é enviada pela linha. Valores típicos: magnitude e frequência dependem da rapidez da manivela. Historicamente geravam tensões na faixa de dezenas a algumas centenas de volts, por exemplo, ordens de 50 a 120 V adequadas para acionar campainhas. Uso prático: em centrais manuais, o girar do magneto podia alertar o operador ou provocar um indicador no quadro e ou tocar o ringer do assinante remoto. Em ligações diretas de vizinhança ring-down, o magneto podia tocar diretamente a campainha do outro sem passar por uma central. Papel na transição: o magneto foi essencial antes da adoção de sistemas com bateria central que forneciam sinalização elétrica sem necessidade de manivela. Centrais posto de comutação. Centrais manuais. Funcionamento: operadores, normalmente telefonistas, usavam quadros de conexões switchboards para conectar fisicamente dois assinantes por um cabo plug-and cord. Sinalização: o assinante girava o magneto ou pressionava um botão, a central recebia um sinal drop lamps, indicadores, e o operador efetuava a conexão e acionava a campainha do destino. Características sociais: as centrais manuais exigiam mão de obra intensiva e foram palco da entrada massiva de mulheres no trabalho telefônico no final do século XIX. Centrais automáticas eletromecânicas. Motivação: reduzir custo e latência das operações manuais. Strowger 1891. Almon Strowger inventou o comutador eletromecânico Step-by-Step comutador Strowger, que permitia comutar automaticamente com base nos pulsos do disco do telefone disdial. Comutadores de cruzamento crossbar e laterais, evoluções posteriores aumentaram capacidade e confiabilidade. Sinais de discagem. A discagem por disco rotary gerava pulsos que comandavam os comutadores. Mais tarde foi introduzido o DTMF-TON para centrais eletrônicas. O comutador Strowger Step-by-Step. O comutador Strowger é um tipo de comutador eletromecânico conhecido como Step-by-Step, passo a passo. Cada comutador é composto por uma coluna de contatos e um braço móvel que pode mover-se em duas direções, vertical níveis e rotacional poços. A seleção do assinante destino é feita por uma sequência de impulsos elétricos recebidos do discador rotativo do telefone chamador. Cada dígito discado gera um número correspondente de impulsos que fazem o comutador subir e girar em passos, até posicionar o contato sobre a linha desejada. Impacto e legado: o sistema Strowger e o discador rotativo deixaram marcas duradouras. Influenciaram o formato de numeração telefônica, incluindo letras associadas a números, estabeleceram procedimentos como o sinal de discagem, e foram a primeira grande etapa da automação de redes de comunicação.
Mesmo após a obsolescência técnica, o conceito de comutação automática pavimentou o caminho para as centrais eletrônicas e, por fim, para os sistemas de comutação totalmente digitais que usamos hoje. A Revolução Móvel. A Revolução Móvel transformou radicalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos conectamos. O surgimento dos smartphones, dispositivo que junta comunicação, computação e multimídia num aparelho portátil, marcou a transição de telefones básicos para plataformas universais capazes de rodar aplicativos, acessar a internet e integrar sensores e serviços em tempo real. Linha do tempo resumida: marcos principais. Anos 1990. Primeiros celulares com funções além de voz, mensagens SMS, agendas. 1994, IBM Simon, frequentemente citado como o primeiro smartphone comercial com tela sensível ao toque e funções de PDA. Final dos anos 1990 e início dos 2000, telefones com recursos de e-mail e internet limitada Nokia Communicator, BlackBerry. 2007, lançamento do iPhone, interface por toque multiponto, navegador avançado mobile Safari e foco em experiência do usuário. 2008, iOS App Store e Android Market. Posteriormente, Google Play fomentam um ecossistema de apps. De 2008 a 2015, rápida adoção global, Android e iOS tornam-se as plataformas dominantes. 2010 em diante, smartphones com câmeras potentes, sensores avançados, reconhecimento biométrico, assistentes de voz e conectividade 4G, 5G. Tecnologias-chave que permitiram a revolução. Processadores móveis cada vez mais potentes ou CS, permitindo multitarefa e experiências ricas. Conectividade móvel 3G, 4G e 5G, que abriu caminho para streaming, videoconferência e serviços em nuvem. Telas capacitivas multitouch que tornaram a interação intuitiva. Sensores integrados: GPS, acelerômetro, giroscópio, magnetômetro, proximidade, barômetro. Câmeras com qualidade crescente e processamento de imagem por software. Ecossistemas de aplicativos e lojas que transformaram dispositivos em plataformas para desenvolvedores e empresas. Impactos sociais, econômicos e culturais. Comunicação, mensagens instantâneas, redes sociais e videoconferência mudaram relações pessoais e profissionais. Economia de serviços, surgimento de modelos como apps de transporte, entrega, fintechs e marketplaces móveis. Inclusão digital, acesso à informação, educação e serviços financeiros, especialmente em regiões onde o celular é a principal porta de acesso à internet. Consumo de mídia, streaming de música e vídeo pela demanda, mudança no jornalismo e publicidade. Trabalho remoto e produtividade. Ferramentas móveis permitem trabalho distribuído e novas formas de colaboração. Cultura e comportamento. Novas linguagens visuais, consumo acelerado de conteúdo e atenção fragmentada. Desafios e problemas emergentes. Privacidade e segurança. Coleta massiva de dados, rastreamento e vulnerabilidades. Desinformação. Viralização rápida de conteúdo falso via redes móveis. Sustentabilidade. Descarte de eletrônicos e impacto ambiental da cadeia de produção. Tendências futuras breve. Integração de inteligência artificial no dispositivo, assistentes mais inteligentes, processamento on-device e personalização. Realidade aumentada AR e interfaces imersivas, novas formas de interação e visualização de informação. Dispositivos dobráveis e formatos alternativos, mudança no design e uso multijanela. Conclusão. O telefone mudou o mundo, da economia às nossas relações. Se curtiu essa viagem no tempo, deixe o seu like, compartilhe e conte nos comentários qual aparelho marcou sua vida. Aí lembre-se, mantém-se sempre curiosos. Até a próxima!